Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast 4x1, 4 mulheres e um propósito. Um podcast onde mulheres se unem para contar histórias reais e inspiradoras. E hoje a nossa convidada ela é super especial. Mas antes de falar sobre o nosso tema, eu te pergunto, você já se inscreveu no nosso canal? Já se inscreveu no nosso Instagram? Se não, corre lá, se inscreve para você compartilhar e vivenciar e aprender com as histórias que nós temos aqui. E hoje, antes de falar da nossa convidada, nós estamos aqui com a Karina Paraíso. Obrigada, gente. Vamos... Bianca Fola. Oiê! E a nossa convidada especial tem um quê meio doce, né, Bi? Tem um quê doce? E hoje nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos conhecer a Fernanda Gonçalves, de professora de inglês, a multiempresária do chocolate. Quem não gosta de chocolate? A rainha do chocolate. A rainha do chocolate. Fê, seja bem-vinda ao nosso podcast. Ah, A gente obrigada. está muito feliz e honrado em ter você aqui. Ah, eu também. Para você conhecer a história, a Fernanda começou como estudante de veterinária. Ela chegou a fazer a faculdade de veterinária, mas aos 6 meses você entendeu que não era isso que você queria seguir, né, Fê? Não, eu era muito novinha e comecei já a fazer conta. Então, nossa, essa faculdade é cara, meu pai pagava, obviamente. Ela é cara, eu vou ficar aqui 5 anos, depois eu vou ter que abrir o consultório e ao mesmo tempo comecei a dar aula de inglês. Então eu falava, ó, tá entrando um dinheiro aqui que tá saindo, eu vou demorar 5 anos. Aí eu cheguei e falei, não tá dando, não tô gostando, não é isso que eu quero, e continuei dando aula de inglês. E aí... A jornada empreendedora começa, né? Porque a Fê começou como estudante de veterinária, começou a dar aula de inglês, teve 2 escolas de inglês, né, Fê? Sim. Foi estudar marketing, e acho que a Fê empreendedora já estava por aí, né? Acho que já estava desde pequena, eu vendia perfume de flor socada, gente. Com álcool e flor, assim, ó, com 5 anos eu vendi um perfume, adorava. Que legal, você macerou a florzinha e aí você Coloquei viu que o saiu álcool. o aroma no álcool. Nossa, gente. E eu lembro disso, eu lembro de eu fazendo, eu tinha uns 5, 6 anos, era muito pequenininha. Fazia, colocava nos potinhos, sei lá do que, né? E vendia, e tinha sucesso, claro, todo mundo adorava, né? Comprar de uma criança. Sim, investir nesse seu olhar empreendedor lá com 5 anos, que graça, que graça. Demais. Eu sempre... Mas, assim, você tinha a ver empreendedora, mas ao ponto de ter um negócio, liderar um negócio, Brincar de vender é uma coisa, né? É um negócio é outra, né? E você começou o seu negócio muito nova, ali com seus 21 anos. Como foi para você, né, mesmo muito jovem, acreditar que seria possível, né, criar um negócio? Eu nunca tive um segundo de dúvida. Eu acho que também por ser muito jovem, né, idealista, né, aquela coisa. Quanto mais você vai passando o tempo, você começa a questionar algumas coisas. Eu vejo que hoje eu tenho algumas timidez que não tinha antes, né? E aí eu não cheguei, não tinha nenhum momento que eu falei, ai, será que vai dar certo? Nada. Claro, também tem uma questão, quem investiu? Meu pai, né? Então, acho que não tem essa coisa de, né, que eu vi você contando, né? A gente para aqui, começa aí, responsabilidade. Tinha um lugar seguro. Sim, eu morava com meus pais, né? Meu pai investiu na primeira escola e ele investiu porque, né, porque eu tive um momento há muito tempo que eu comecei a me sentir culpada e assim, não me sentia merecedora, porque eu falava, poxa, né, não fui eu que comecei, foi meu pai, foi o dinheiro dele. Só que, e aí né, muita análise, né, que faço há 20 anos, né, e aí cheguei à conclusão, né, é que, não, se ele investiu, meu pai não era bobo. Né? Meu pai era vendedor, né? 35 anos trabalhando com vendas em multinacional e tudo mais, não era bobo. Ele não ia pegar o dinheiro dele suado e tacar lá, né? Ele sabia que eu ia me dedicar. Mas eu abri a escola também fazendo a conta. Então, assim... Meu Deus! Racional 100%. Eu não tinha noção do que era. Eu não sabia o que era escalar. Não sabia, claro, o nome. Mas, assim, eu tava na veterinária. Aí eu fui... eu saí da veterinária e falei, preciso de tempo para dar aula. Então, porque eu estudava o dia todo, dava aula só à noite.
Aí eu comecei a dar aula manhã, tarde, noite, sábado. Eu falei, meu tempo acabou. Eu quero dinheiro. Não dá mais. Aí o que eu posso fazer? Vou ter que ter a minha escola. Porque como é que eu faço, né, hoje, nos termos de hoje, né, para escalar, né? Como que eu faço para ganhar mais dinheiro? Que era isso que eu pensava. E não era dinheiro pelo dinheiro só, não. Era o prazer de fazer, do sucesso, sabe? E aí que eu cheguei no meu pai. Aí falei, então, primeiro que eu tinha que largar a faculdade que eu tinha entrado, né? Então já tinha tido um problema ali, né? Mas eles aceitaram. E aí depois eu falei, então, isso aqui não tá dando e eu gostaria de abrir a minha própria escola. Que também ter escola era um sonho de infância, né? Eu sempre quis, eu brincava de escolinha, eu tinha uma coisa assim também. Eu sou muito professora, sabe? Eu nasci professora. A gente entende. É, A gente sabe como é. é gostoso, né? Então aí eu conversei com meu pai, ele falou, olha, tá, pesquisa as escolas, na época eu dava aula numa escola, numa franquia, pesquisei várias, eu falei, essa não sei se, a que eu dava aula, eu falei, não sei se eu quero muito, fui ver outras, no final acabei abrindo exatamente a que eu gostava, e aí eu era tudo, né, aquele erro absurdo, né, do começo do empreendedor, eu era professora, eu era secretária que fazia as matrículas, eu era coordenadora pedagógica, e se identifica também, né, ninguém começa assim, né? Mas acho que o pior disso, de começar assim, porque é normal, né? Mas você não tem a noção. Talvez por eu ser também muito nova e me achar naquele momento, eu posso. Tudo. E não é bem assim, que aí sempre uma parte perdia. E aí chegou uma hora que eu já estava com a segunda escola, eu comprei a segunda escola, que era o meu primeiro emprego. Muito legal. Comecei a dar aula lá, e aí depois, quando eu quis a segunda, eles estavam vendendo e comprei meu primeiro emprego. Mas isso você ainda só tinha 23 anos, né? Quando você já estava na segunda escola. Foi 2 anos muito depois da jovem. primeira, aí eu fiquei com 2. Mas aí o negócio começou a dar ruim. Deu ruim. Porque eu queria fazer tudo, né? Não tinha como, tinha 2 escolas, o comercial começou a complicar. Eu não entendia que eu tinha que ter uma pessoa à frente do comercial. Gente, olha, eu larguei a faculdade de veterinária e eu só fui fazer faculdade de novo com 28 anos, que eu fui fazer marketing. Então, eu fiquei esse gap aí aprendendo e assim, eu sou meio do avesso, eu não gosto de faculdade, eu acho uma besteira. Hoje, então, assim, meu filho fala, não quero fazer, tá, o que você quer ser? Tá, faculdade, médico, precisa, tem algumas assim, mas aí eu só fui fazer faculdade porque eu queria dar aula em faculdade. Eu falei, mas como eu vou dar aula em faculdade se nem faculdade eu tenho? O mínimo precisa ter. Ô, Fê, me fala uma coisa, você criou essa oportunidade de você falar, eu comprei o meu primeiro emprego, achei muito boa essa frase. Porque é isso, quando você compra uma franquia, né? Você é um emprego, mas também você tem que ser empreendedor, você tem que ser tudo. E aí você chega à conclusão que você não quer mais ter essas duas escolas. Como é se desapegar? Como que você se desapega de algo que você construiu tão nova e que deve ter sido gostoso e suado? Como é isso? Pergunta bem ali que eu nem lembrava tanto. Foi horrível. Porque não foi muita opção. Começou a dar errado. Não dava mais dinheiro? Já que você é muito dos números? Não dava. E com todas essas coisas, né? Internet que foi entrando, facilitando, a pessoa começou a descobrir que era barato estudar fora, porque sempre foi, mas ninguém sabia, né? E aí começou a cair e eu prezava muito qualidade, então eu pagava muito bem meus professores, o pessoal começou a abrir escola com professor mais ou menos, cobrava muito barato, aí começou a dar problema. Aí nisso eu já estava casada, eu casei com 27 anos, aí quando eu estava, sei lá, com uns 29, já comecei a tentar fazer de tudo, nossa, e aí fui com 28 para a faculdade de marketing, aproveitando também, eu falei, poxa, eu só tirava 10, porque eu já sabia, eu não tinha, né, os A vida já tinha te ensinado já, né, os negócios. E eu falava, então, ferrou, né, porque se eu estou aplicando isso e tá dando errado, e aí eu comecei a me sentir lixo, incapaz, chorei muito, talvez tenha tido alguma depressão, alguma coisa próxima, fiquei desesperada, e é exatamente esse ponto. Eu achava que eu era a escola. Eu tinha certeza que eu era a escola. Então, se fechar a escola, eu já era. Eu deixei de existir. Né? E aí, na análise, eu sou a bandeirinha da psicanálise, da terapia.
Que foi um trabalho muito bacana, e aí também na faculdade comecei a elencar várias coisas que eu poderia fazer. Comecei a inventar coisa, loja de bolsa, não sei o que, aí eu viajava para fora, trazia umas ideias muito bacanas, assim, que eu queria abrir minha, aí eu já não queria franquia. E, eu nem lembro como chama aquele frozen yogurt. Tinha, né, agora tá fraco, mas deu um boom uma vez, eu quis, falei, nossa, isso é muito legal, eu vou abrir. Meu ex-marido, ele era conservador, então ele me puxava. Aí ele falava, será? E aí eu acabava não tendo coragem, porque tava me sentindo mal, né? Não tava dando certo na minha escola mais. E aí chegou uma hora que eu falei, putz, eu quero uma Copenhague. Eu ia perguntar, quando é que o chocolate entrou? Porque eu sempre dei chocolate presente. Isso que eu fiz hoje, que eu dou chocolate pra vocês, eu amo dar chocolate presente. Eu acho que é uma coisa muito carinhosa, quentinha, Tem como não fofinha. gostarem, né? Quem não gosta. Ia viajar, trazer chocolate pra todo mundo. E aí eu falei, nossa, e amava Copenhagen, amo Copenhagen, que delícia e tal. Eu falei, putz, quero uma Copenhagen. E a Copenhagen estava fechada naquela época para novos franqueados. E aí comecei a ir atrás de outras franquias, aí até que um dia descobri na Copenhagen, que tinha na esquina da minha casa, quando eu morava na Aclimação, que as meninas falaram, por que você não tenta a Brasil Cacau, que é a nova marca da Copenhagen, tinha acabado de abrir, tinha, sei lá, 2 meses. Tá. Falei, vou atrás. E aí fui, gostei, né, e falei, poxa, Copenhagen por trás e tal, um chocolate maravilhoso. E aí acabei abrindo a minha primeira Então, loja. a transição do ensino para o varejo foi porque você gostava de presentear com chocolate. Dentre outras Dentre coisas, outras que coisa, mas o principal, entrar pro chocolate foi por causa do presente, não é porque eu sou chocolate. Eu gosto de chocolate, eu como, mas é o que ele representa. Eu acho que é muito mais, sabe? É muito É legal grande. que é como ela gosta de presentear, então ela pulverizou, porque ela não teve uma loja só, né? Então ela quer que outras pessoas também deem Todo chocolate de mundo era presente. chocolate, meu objetivo de vida. Tem chocolate. Linguagem do amor, dá chocolate de presente. Mas aí, beleza, você foi, a Copenhague estava com uma portinha fechada, você viu uma outra oportunidade que foi a Brasil Cacau, e foi criando, virou uma empresária serial, multi-empresária, literalmente uma multi-empresária de chocolate. Quantas você chegou a ter, Fê? Eu, total acho que 8. Hoje tô com 5 e tô abrindo outra. Que eu devo abrir daqui um mês, mais ou menos. Dessas 8, 2 eu tive que fechar, porque era dentro do metrô, e o metrô pediu os pontos, eles tiraram tudo. Uma pena, porque uma delas era a loja que mais vendia no Brasil. Era excelente, era a do metrô Sé, era excelente. Era uma loucura trabalhar lá, era de chorar muito. Vi vocês falando de chorar, não era chorar só no banheiro, era chorar no meio Na frente do cliente. Era muito difícil trabalhar com o metrô, porque não tem a infra e tudo mais. Abrir às 7 da manhã, fecha às 11 da noite. Ainda tem uma loja assim, né? A do metrô Santana é assim, abre às 7h30, fecha às 10. Estou abrindo no metrô Brás. Metrô eu gosto, agora aprendi. Quantas pessoas, movimento, né? Eu aprendi a lidar com aquilo. Um negócio pequeno é difícil, né? Assim, você tem que ter. Não tem espaço, não tem estoque, mas aí você tem que aprender essas coisas. Aprendi, tô lá desde 2014, dentro do metrô. E aí eu fui expandindo. E aí teve uma loja também que eu vendi. Que aí eu não tava mais, né? A região não tinha muito a ver comigo mais. E não queria também tentar loja com cafeteria. Eu vou mudando, né? Eu mudo. Mesmo negócio. Tô 15 anos nesse negócio. No outro fiquei 12. Mas eu vou mudando. Tanto que agora eu tô me sentindo numa divisão, assim, total. Quero coisas novas, né? Aproveitando esse de novo, quando você falou da escola, você teve a primeira, montou a segunda, era eu tudo, né? Fazia tudo. E por isso você abriu mão de uma segunda loja. Hoje você falou assim, você tem 8 lojas. O que mudou daquela Fernanda para essa, para que você conseguisse crescer nessa proporção? Lá na escola eu já tinha percebido. Aí eu coloquei uma gerente comercial para mim, que era muito excelente, que até hoje, Leia, se você estiver me vendo... Volte, Leia! Ela é excelente, a gente trabalhou muito bem junto. Eu lembro assim, das conversas que ela falava assim, eu queria sortear não sei o que, um ventilador.
Aí no dia seguinte eu tava lá comprando. Nossa, que eu vou ser rápida. Eu falei, ótimo, é isso. Você entrou no meu ritmo, no seu e vamos. Era muito legal. E aí começou a dar certo. Só que aí eu já estava caindo. E o salário dela eu não conseguia segurar. E aí, então eu já sabia que eu precisava disso tudo, dessa estrutura. Então, quando eu fui para a primeira loja, eu ficava o dia todo, né? Eu abria a loja, fechava a loja, treinava as meninas, me enganei bastante, né? Achando que era facinho. Ai, lojinha, só põe chocolatinho ali e vai vender. É punk, é muito difícil. Até hoje é muito detalhe, é bastante complicado. A gente comentou, né, na nossa conversa por telefone que eu tenho um amigo que ele tem Hering, franquias da Hering. E ele inventou de abrir uma Copenhagen. Em 2 meses ele falou, não quero. É prazo de validade no produto, é coisa perecível. As meninas precisam saber tirar café. Ele falou, não, para mim o que funciona é produto que tá lá no estoque, você pega o P, você pega o M, não estraga, você não tem que ver se ficou fora da temperatura. E isso que você falou da cafeteria também, né? Tem lojas que têm a cafeteria, que demandam serviço demandam colocar o biscoitinho do lado. Aí o potinho do biscoitinho fica lá à vontade. Você não sabe se foi tudo nos cafezinhos mesmo, ou se foram as funcionárias que queriam experimentar para ver se ainda estava bom. Porque quando a gente lida com comida, quando a gente lida com produto que a gente... É muito complicado lidar, porque se você não deixa a pessoa experimentar, ou se você deixa, você abre uma porteira para o teu dinheiro ir embora pelo ralo. Então, é muito engraçado e é gostoso ouvir você falar, porque você soube recalcular as rotas, né, no meio do caminho. Sim. Veja, ela não desistiu, porque ela poderia ter falado, não. Tentei, não deu certo, não quero mais. Quando te tiram a melhor loja, o que você faz? Puxa, como que... Verdade. Mas sabe uma coisa que eu queria que você falasse? Aqui nós empreendemos em negócios que nós estamos construindo, não é franquia. Porque empreender em algo que você constrói seu é diferente de você empreender em algo que tem um modelo pronto. Porque a gente estava até comentando um pouquinho, ontem eu estava comentando com alguém sobre isso. Por quê? A franquia tem regras, tem... Igual você falou com a sua... eu vou vender um ventilador, mas será que a franquia, eu posso sortear um ventilador? Será que eu posso... Sim. Então, assim... Fale um pouquinho, tá um pouquinho assim fora, mas assim, como é empreender algo que tem um modelo pronto? Porque uma coisa é você ter um sonho e desenhar o seu modelo de negócio do jeito que eu quero. A minha cor, o meu produto, o meu cliente. Não, outra coisa minha empresa, minhas regras. Minha empresa, outra coisa não, porque a franquia, para quem tá aqui às vezes não empreende, a franquia ela vem com uma proposta pronta. Você compra aquele modelo de negócio, você compra aquela proposta. Porque você entrou os seus 2 modelos de negócio eram franquias, a escola de inglês e o outro. Então você é especialista nisso. Sim. Fala para aí quem quer empreender com franquia, o que você fala? Vai. E o ego pessoal, porque eu quero trazer esse lado do pessoal. A gente estava falando aqui sobre na roda, isso. né? Franquia, você está comprando a ideia de outra pessoa para trazer para você, né? Então você não tem que ter nenhum apego, porque a gente que tem o nosso próprio, tem até um eguinho, né? Tipo, nossa. Mas a gente tem. Também tem. Tem. E eu acho que é um dos segredos, porque tem alguns erros, assim, quando uma pessoa decide escolher uma franquia, a gente, assim, exatamente. E também eles vendem dessa forma, né? É uma venda um pouco, né? Eu acho um pouco até enganosa, porque a pessoa tá lá com sonho, e de repente, sei lá, trabalhou no banco, foi mandada embora, pega todo o dinheiro e vai lá e abre uma franquia. E eles vendem, eu vendo know-how, né? Eu vendo modelo, já tá tudo pronto. Não é verdade, né? Então, assim, eu acho que eu acabei tendo, eu vou falar do modelo, mas assim, eu acho que eu acabei tendo sucesso porque eu entendi isso. E também quando eu tinha escola, não era tão engessado. A escola, eu podia comprar o tal do ventilador, eu podia fazer uma campanha de rematrícula da minha cabeça, porque senão eu ia enlouquecer. Porque eu sou muito criativa e eu tenho que pôr em prática. E aí, só que aí, já na Brasil Cacau, era bem engessado. Então, eu levei várias broncas logo no começo. Eu inventava o negócio, aparecia um consultor. Não, você não pode tirar foto de não sei o que lá. Olha, você vai ser multada. Então, assim, todo o monitoramento detalhado. É para enlouquecer, pra falar a verdade. Entendi. É muito difícil. E ainda tem hoje, piorou, né? Que é uma coisa muito boa para os clientes e tudo mais, mas pra gente é muito difícil. Tem uma auditoria muito complexa que envolve questões de vigilância sanitária, até o VM, né, que é o Visual Merchandising, como a gente expõe os produtos, o uniforme da menina, se ela tá com esmalte ou não. Esses auditores, ai, que pessoal, né?
Terrível. Mas parece que é do mal, né? Até. Tá vendo por que eu Dependendo, saí da né? auditoria? Imagina eu. Credo! Se antes eu não ia ser sua amiga. Ai, nossa. Não, Eu não gostava que tem um Você vuduzinho era seu má? em cada. Porque Olha, eu já eu- tive vários. Tem gente que é má. Não, É não, mas tinham auditores que eram maus. Então, assim, tem esse viés de ir atrás para Achar um É, erro. a gente sabe. justificar o punir. fato de ter uma auditoria, né? Porque se você faz auditoria e não pega nada, será mesmo que você fez a auditoria direito? Então era um olhar muito Nunca apurado. pensei por esse É, lado. é o pingo no i mesmo. Pingo no i mesmo. E essa questão era tão interessante que no banco, quando a gente tinha, eu falava assim, a semana que vem a auditora tava aí. Cara, virava um inferno. Não, eu Nas sei. empresas que eu Não, trabalhei é. multinacional também era assim. Nossa, meu Deus, arruma tudo, velho. E aí Nossa, tem isso mesmo, né? Eu lembro que a gente pegou uma auditora e o nome dela era, o apelido dela era conhecida como nome de guerra como Cuca. E aí, qual era a pegadinha? Era da Cuca lá dentro de Era casa. literalmente isso. Só que ela era assim, uma pessoa generosa. Ela falou assim, gente, eu não vim aqui para punir vocês. Eu vim ver para identificar o que tá errado, o que precisa ser melhorado. Porque às vezes tem pessoas que Bacana. pegam esse cargo e falam assim, eu vou te punir. É. E você fica, imagina você, numa loja no metrô, fervilhando, caótica, ainda E o chega cara um querendo que um você bonito- coloque o negocinho na tem direita e não 25 esquerda. graus. Nossa. Sim, é nesse nível. É meio assustador, né? Mas você gosta dessa Mas é. loucura do empreender em franquias, tanto que está expandindo, né? Sim, e também assim, eu quero ainda ter o meu negócio próprio, com a minha cara, que Ó, vamos falar disso depois eu vou falar agora. desse, que é mais um, mas tem outras, né? Mas que eu não vou entrar agora que eu tô pensando. Mas eu acho que, assim, voltando em relação ao modelo, né? Eu tô há 15 anos. Eu conheço muita gente que fechou loja, muita gente. Conheço muita gente que está na franquia desde que eu entrei, ou até antes, e que se mantém com uma loja. E que reclama o dia todo. Porque a gente tem aqueles grupos de WhatsApp, né? Muito legais. E o pessoal reclama muito. Tipo grupo de condomínio, né? Pior. É bem parecido, assim, porque agora meu condomínio também tem. É só ver a coisa ruim. Não que eu seja super poliana, não, mas é que enche o saco, né? Toda hora a pessoa tá reclamando. E pessoas que não conseguem fazer dinheiro, gente que faz 5 mil por mês, tendo uma empresa com todos esses riscos, né? Nossa. Porque realmente uma loja só, você não consegue fazer uma grana, assim, mas não dá pra, né? Como que você continua? Então, assim, essa pessoa nunca foi e nunca será um empreendedor. Ela tem uma loja, mas ela é um empreendedor? Não é. Então, a gente precisa ir paralelamente. Então, assim, eu uso umas frases, assim, até quando... porque fica bom e ruim, né? Uma empresa, né? A empresa, né? A franqueadora, né? Exatamente. Então, tem época, assim, que eu falo, cara, eu vou morrer, que fico muito mal mesmo. E aí, nessas épocas, eu falo, não, eu vou manter aqui meu sucesso, apesar deles. É meio que um lema, sabe? Apesar, eu vou... Não só deles, né? Teve uma época também... 2013, eu acho que foi uma crise de Dilma e tal, e começou a complicar tudo. Eu abri 2 lojas na mesma semana, né? E tava indo na contramão. Eu falei, não, eu vou. Claro, você tem que. Apesar da situação Do Eu cenário. vou fazer a minha parte. já devia estar acordado isso antes, né, da crise. Então, assim, eu não vou deixar de abrir a loja por conta da crise. Uma coisa de tipo, eu falei que eu ia fazer e eu vou fazer, de respeitar. Não estava do bigode. acordado. Não? Não. Olha. Mas te preparou para a de- pandemia, por exemplo. Quando veio a Claro. pandemia, você já Aí tem que estava preparar. mais tranquila no quesito. Cara, vou manter nesse toda alto e essa baixo, fica trajetória, tranquila. né? A pandemia foi quando a gente se conheceu, né? Que ela foi muito querida, ela tinha seguidores, eu nem tinha Instagram das lojas, a gente não tinha, era proibido, ó, era proibido. E aí a gente, né, teve você e a Carol, né, que foram divulgando, porque a gente tinha, na época eu tinha 6 Um lojas. estoque enorme. Foi lembra que a pandemia foi em abril, na Páscoa? Aham. E ela ficou com muita coisa nas lojas. Fechou Então, na Páscoa, né? E a gente, as lojas de metrô, o metrô fechou. Não tinha nem como fazer delivery. E eu nem sabia fazer delivery. A gente foi aprendendo na raça. Não tinha esse negócio de hoje que tem, né, os aplicativos de entrega. O Instagram a gente não tinha. Não tinha iFood, não tinha nada. E aí a gente foi, meu marido ia entregando a cidade vazia, né? Porque era pandemia, estudava ele na cidade. Ele falou, não vejo ninguém. Ele entregava, eu montei um quartel-general numa das lojas com as líderes principais. E aí a gente foi montando e conseguiu vender até bastante perto do que poderia ter sido, mas ainda assim a gente perdeu 500 mil.
de Nossa. chocolate, de custo. Gente, custo. imagina, eu penso tanto de chocolate. Não, aí a gente muito triste. A gente, obviamente, a gente doou, né? A gente, antes de vencer, a gente já mas- sabia. Uhum. Eu tirei 18 carros no meu carro, era grande, 18 carros só da loja da Sé. 18 carros de tablete, de bombom, de... E você não desistiu naquele momento? Naquele momento você já tinha sei. quantas lojas? Nem Eram sei. quantas? 6. Tava com 6. Nem pensou. Nem Gente, acho que eu pensei em tenho nenhum que- momento em Que desistir. legal muita isso, né? coisa. Perseverança, resiliência, né? Naquele momento era tão. Nossa, gente, é que nem assim, você tá se afogando. A onda vem, você fala, tá bom, Vou morrer, né? aqui. Eu acho que não, né? Boa Analogia, relação, né? boa. Né? Então eu acho que foi isso, eu nem percebi. A única coisa que eu lembro, eu não conseguia comer. Eu comia tinha um ovinho assim, de ovo maltine, que era muito maravilhoso. Eu comia um por dia daquilo. E a minha boca amarga. As duas coisas que eu lembro, de tanto nervoso, né? Uhum. E eu trabalhava 18 horas por dia. Eu acordava respondendo WhatsApp. Nossa, era um inferno. Imagina você vender tudo. Não tinha como você vender corporativo. O que eu faço vender as corporativas? Estou estruturando um departamento hoje nas minhas lojas. Que era um departamento mesmo, para vender para empresas, que eu já vendo, mas é mais amador, né? Uhum. Então a gente estou estruturando isso. Só que a gente não tinha, porque as empresas estavam tudo home, eles não compraram. E as que queriam comprar, queriam que entregasse um ovo na casa de cada pessoa. Eu falei, cara, eu não sei fazer isso. Agora essa Páscoa eu já fiz. Agora não Eu sei até- fazer uma história Na doida. época eu recebi no meu aniversário um kitzinho, Olha. um bolinho, um negocinho que aí mandaram entregar, porque como eles sempre faziam a conferência de aniversário antes do Sim. mês, como não podia mais fazer na época da pandemia, Uhum. aí eles mandaram um kitzinho de chocolate, um bolinho, um Olha negócio pra lá. casa. Muito É. legal. Comemorar o Super corporativo funciona. importante, né? Porque foi um momento que todo mundo enlouqueceu, né? Todo mundo enlouqueceu. Mas, Fê, me conta uma coisa. Agora, né, multi-empresário ali, né, com uma bagagem incrível, as pessoas estão agora, né, te perguntando até, né, querendo entender, né, como você pode auxiliar outros empresários a, né, conseguir, né, ter o sucesso que você chegou. Como é para você esse lugar, né? Porque a gente fala muito do digital, isso é natural pra gente, né? Que vive disso, Sim. que cria produtos, mas para várias pessoas, né? É um processo, né? Tô com meu conhecimento aqui, Sim. passar para outra pessoa. Como que é esse lugar para você? Teve algumas, na sua mentalidade mesmo, crenças, desafios para isso? Ainda É, o tem, processo, né? né? Tô nesse processo agora que é o digital em si, né? Para mim ainda não é tão natural assim, não é. Tô no meio do caminho, vai, digamos assim. Uhum. Mas o pessoal que me procura desde sempre, assim, há muito tempo. Eu não parava para pensar nisso. Dei Você muito. dava o cafezinho, a consultoria grátis no cafezinho, né? Deixa eu resolver o problema da sua empresa. Era isso. Não, dei muita consultoria de graça, muita. E até ruim naquela época, porque eu não tinha nenhuma estruturação, eu falava muito empolgada. Eu nunca fui de reclamar. Tem até uma pessoa que super comprou a ideia e que sofreu, que é o meu marido. Meu marido, ele é dentista. Uhum. E aí a gente tá casado há 6 anos e, né, tá junto há 8 anos. Então, a gente saía muito antes e tudo mais, e eu não reclamava. E eu tive muitos problemas, tive problemas muito sérios. Uns eu falei, ele até me ajudou e tudo mais, mas eu não falava no sentido assim de peso. Sim. E muita gente via isso. Olha só que fácil, olha, mais uma loja, abriu outra. Nossa, isso dá dinheiro, isso é muito fácil fazer dinheiro. Lá é só abrir a loja. Então as pessoas chegavam e eu tive algumas pessoas que até chegaram a abrir lojas e acabaram não dando certo. Né? Por achar que era Por fácil. achar que era fácil e acabar desistindo na primeira entrave, ou então querer fazer muito diferente, né? E tem ainda, né? Eu ainda hoje, e uma coisa interessante também, hoje é um pouco diferente. Especificamente no meu negócio, o pessoal da franqueadora me indica, né? Fala com a Fernanda para comprar. Ah, que legal! Não tem nenhuma comissão, a Nenhuma, vendedora pelo contrário, né? Nada. Mas quando eu falo com as pessoas, eu falei, eu não sou louca, vou falar a real. Eu falo, ó, tem isso de péssimo. Só que eu tô lá. Então, Sim. se eu tô lá, Pra mim você vale a pena, né? vale a pena. Só que você vai Sim. ter que considerar tudo isso e como é que você vai lidar com isso. Pra mim, eu lido muito ali no remedinho.
Na terapia. na terapia e, obviamente, aprendendo. Eu faço um monte de curso, eu leio um monte de coisa. Eu não sou da faculdade em si, mas gosto de eu aprender muito. adoro conhecimento. Então vem uma consultora, mentora aí. Tô formatando, né? Colocar isso como um produto mesmo, Estruturando. né? Estruturando, vendo. Porque tem muita coisa que é óbvia pra mim. Porque como é desde pequena. Então, assim, é óbvio. Eu apresento a você, Karina Paraíso e Marielle Basílio, ambas são Escutar isso especialistas todos os em dias. desenvolvimento de produtos, de mentores. Então, eu acho Né? que depois E tem é que muito ter uma Com natural. troca de certeza, já vim telefones aqui. assim. Ela Ó, desenha meu rabinho tá tudo. banando já. Ó. Mas é muito interessante um pouquinho, cara, antes de você falar que ontem a gente foi jantar, eu e a Bianca, um pouco antes de chegar em casa, e a gente, eu não sei se é uma rede de franquia, é uma rede de franquia que a gente viu. É a Sukiá, de Lamen. Sei. E eu falando com ela assim, que todas as vezes que eu entro num lugar, aí é aquela história da bagagem que a gente falou no episódio antes. Como eu trabalhei em banco, eu ia visitar cliente, eu tinha que olhar o negócio dele, então hoje quando eu vou, eu olho. E a gente começou a olhar o ambiente, uma conversa, que ele deve ser o dono, se ele não é o dono, ele é o gerente, por causa do comportamento. Uhum. E a gente começou a conversar com o rapaz do caixa, né, Bi? E aí, como foi? Quanto tempo você teve para poder aprender sobre o negócio? Treinar a equipe? Aí digo assim, um dia. Aí, mas um Era um rapaz jovem e ele falou, no final das contas, lá quando a gente foi pagar, foi isso. Ele falou o nome dos pratos de forma muito rápida, como quem comia lamen desde que nasceu. Eu não entendi nada. Aí eu olhei para ele e falei assim, você é o gerente? Aqui ele falou, não, eu estou estudando, o que ele estava estudando? Engenharia elétrica. Eu estudo engenharia elétrica, eu estou aqui, É. mas assim, em um dia, eu falei, aí a Mary, eu falei, nossa, ele deve ser um gênio. Aí a Mary me corrigiu, falou assim, ou o processo de aprendizado dessa franquia, né? Como que você Tem falou o muito termo? aprendizado. Eu não lembro o tempo que eu falei, mas é porque o processo exige que ele se vire muito rápido. Sim. Ou é muito bom, é muito Ou bem isso, desenhado. Estruturado. Ele Que em sabe. um dia o menino já conhecia o cardápio, Sim. mas tem esse olhar de você identificar os problemas e as coisas boas. Assim que você deve entrar numa loja. Vê tudo. Amo. E por que que eu É o meu hobby. Por que que eu trouxe esse assunto? E é legal a gente trazer para todas nós, independente do negócio, se é franquia, se é o nosso empreender. Quando o processo está mapeado, quando as coisas estão bem desenhadas, fica fácil de você fazer funcionar. E quando eu perguntei, é por quê? Ah, uma rede. Então a Bianca falou assim, Meire, nada disso é feito aqui na hora. É um pacotinho disso, daquilo outro, ele deve colocar na água, vira não sei o quê, põe um arroz e não sei o quê. Então, É, assim, os para o rapaz ter processinhos, né? um dia para poder aprender, isso tem que estar muito Desenhado. desenhado. Uhum. E essa sensação que você tem de que está tudo dentro da sua cabeça, eu também passei por isso como especialista. Porque há 2 anos atrás eu pensei, eu quero ensinar as pessoas a fazer o que eu faço, mas eu não tenho a menor ideia do que eu faço com excelência. Uhum. O que é com excelência que eu posso ensinar? Então, vai chegar um momento que vai estar tudo em caixinhas e que você vai enxergar o seu E o grande conhecimento dessa segredo forma. é mapear tudo isso, mesmo no óbvio, mesmo no mínimo, nos mínimos detalhes. É porque fazer é a aquela história, jornada. é fácil para você. É. É. Mas pro outro não é. E mesmo que seja pro outro, mas o outro foi o que a Bianca falou assim: e você vai continuar aquilo? Ele falou assim: eu não. Eu estudo à noite, eu quero trocar de turno, ele não quer me liberar. Aí ela falou assim: então logo você vai sair assim, vou sair daqui. Então, se você pega um funcionário, porque ela falou assim: nossa, esse menino é muito bom, esse cara não podia deixar esse funcionário embora. Uhum. Mas se ele não vai ficar e você não tem um processo desenhado para que o próximo consiga vir, Uhum. talvez não em um dia, mas talvez em 3 ou em uma semana aprender, o seu negócio não flui. É verdade. Esse olhar, né? Então, esse olhar que você tem, né, de ensinar outras pessoas, de ver, porque as pessoas já conseguiram fazer essa referência, ela sabe Não, tudo. ela já é já é referência. consultor alimentar. A própria empresa que ela tem em lojas indica ela para apaziguar. Ela pra tem que criar um acalmar. produto para treinar os franqueados da Eu ia falar isso, que ela da tem que franquia, vender. É. para franquia. Mas sabe que uma vez eu me ofereci? Porque eu fui, quando a gente foi abrir a loja, a primeira loja que eu e meu marido viramos sócios, tinha sempre treinamento quando você compra. Eu não costumo ir mais, né? E aí nesse eu fui. Já dou treinamento, Sei. amor. E aí eu fui com ele. E eles não falaram em momento algum sobre venda. E eu falei, gente, mas isso é um comércio, em primeiro lugar, venda. Então eu falava, porque você passa o pano no chão assim, a vigilância, blá, 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 que é muito importante também. Sim. Aí eu peguei e cheguei neles e falei, gente, deixa eu vender a parte comercial, porque aí agora eu tô, né, formatando um curso mesmo. Eu já penso coisa maior, que era, de repente, uma escola de Ele ia falar negócios, universidade né? corporativa, Universidade sociedade Eu queria alguma coisa assim, maior. Mas, pera, fugiu o que eu tava falando. Que você estava lá com eles e que você queria Super. você vender o treinamento. o treinamento de Sim, vendas. é porque
eu quero juntar essas duas coisas. Porque é o que faz o negócio girar. E eu adoro dar aula. Eu amo, é meu, assim. É uma coisa que desde pequena eu dava aula de inglês quando eu tinha 14 anos pro vizinho, né? E aí eu também gosto de treinar, eu adoro treinamento, eu me sinto assim, quando eu tô lá na frente com as meninas, não é? Ai, é maravilhoso. Ai, é Elas muito amam o gostoso. palco, Brasil. Brasil, É. O próximo podcast agora vai ser com o palco. Ai, adoro! Adoro! Você sabe, quando a gente veio gravar aqui, né, tinha auditório, eu já imaginei um palco com auditório imenso, a louca. A louca! Já pensei. Mas né? Não vai que, né? Mais pra frente. Quem sabe, Lá pro né? universo, como dizem por aí. Então, quais são os 2 pilares que você pretende juntar para fazer o seu curso? Vendas? Não, é a parte de professora com negócios, né? Então, pegar essas duas coisas que é o que eu acho que eu faço bem, né? Porque não necessariamente todo mundo que faz muito bem consegue ensinar, né? Sim. Então, eu acho que talvez por isso também eu esteja tão exigente, porque eu quero fazer uma coisa muito legal, feito, mas né? também não pode ficar perfeito, pensando quanto tempo vai demorar para, né, lançar. Pensar na jornada desse aluno mentorado, né? E qual transformação você acha que você vai gerar nas pessoas que vão estar ao lado desse seu novo projeto aí nessa caminhada? Eu sinto uma coisa assim, forte em mim, gosto assim, propósito, porque eu não gosto de, sabe, delimitar. Não gosto. Meu propósito não é, mas é um doce. Eu gosto muito de mexer com a mentalidade das pessoas. Então, eu acho que, assim, 90% do motivo de eu ter dado certo é minha mentalidade, né? A resiliência, como que eu estruturo isso, né? Que nem a pandemia. Quis desistir? Não. Minha primeira grande perda, né, de produto, porque, né, perecível, eu perdi, acho que foi, não lembro direito, mas acho que foi 60 mil reais lá atrás, 2012, 2013, de panetone, né? Tô falando em reais, né, porque é um volume, sim, mas era muito panetone, né? E era panetone premium. Normalmente, né, que era aqueles trufados e tal. Normalmente eu não dou, né? Eu ajudo muitas instituições de pessoas e animais também, gosto muito de saber, né? Eu posto muita coisa de animais. Mas eu ajudo, só que assim, quando eu quero ajudar, eu falo, eu vou transferir esse dinheiro, eu vou fazer isso. Sim. Agora, pegar o negócio que eu tenho que vender, que é com aquilo que eu posso ajudar, né, é diferente. Então, quando eu perdi, primeiro aquele baque, meu Deus, e agora? Eu só tinha 2 lojas, era completamente diferente. Mas aí eu fui atrás de instituições, doei esse monte de panetone e eles começaram a me mandar fotos das crianças, tudo que cara. E aí eu ressignifiquei aquilo na minha cabeça. Muito então, que é a base da resiliência, né? Você conseguir pegar um negócio ruim e transformar num negócio ok, pelo menos. Precisa ser bom. Ai, que delícia, quero perder de novo. Não. Mas transformar em algo que seja digerível, né? Pela sua alma, pela sua... Então, eu quero muito, é claro que tem toda a parte técnica, mas eu acho que a questão da mentalidade da empreendedora, de verdade, né? Eu acho que é o principal. E é uma coisa que eu faço, eu tenho 2 meninas que estão comigo há muito tempo, tenho amor por elas, a Camila e a Roberta, elas estão, uma tá 15 anos comigo, outra tá 10. Elas são meus braços direitos, estão, né, cresceram dentro da empresa, mas muito do que eu ensinei, claro que elas sabem muito bem o técnico, mas era muito questão de mentalidade, né, de aprender a lidar com o dinheiro, porque não adianta você ganhar 1 milhão se você gastar 2. Então, não é uma questão de você ser pobre ou rico, é como que você enxerga a vida, né? E no que você está gastando, experiências. Então, eu acho que essa parte de mentalidade é uma... é o que eu tenho prazer, assim, né? Sim. E claro, e aí depois eu quero ver, não só mulheres, homens e mulheres, né? Quem tiver interesse, focar nas pequenas empresas, né? Que querem crescer. Né, para ter essa confiança e consiga se estruturar, né? Porque só confiança também é doido, né? Vai lá, joga, né? E bom, né? É um pouco dos dois, assim. Esse é o meu plano base. Eu acho legal que, como ela se preocupa, né? Porque quando você, eu tenho a habilidade de ensinar e eu tenho um negócio deu certo, mas ela não quer só ela dar certo. Ela quer que outros pequenos empresários também dê certo. Eu acho que quando você tem, não importa o nome, se é propósito, se é vocação, o que for, esse desejo no coração de fazer com que outros sejam bem-sucedidos, você já é e vai ser muito mais bem-sucedido ainda, né? Porque nós temos muitas habilidades, todas nós. E quando a gente leva isso
a Karina brincou a história do palco, mas é esse, você ganha o palco ao dar palco para outras pessoas. Então, quando você se preocupa assim, pô, como é que eu treino melhor uma equipe? Negócio, você falou assim, poxa, eles levaram para de treinamento e falaram de limpar, mas não falaram como vender. Porque, trazendo de volta para a venda, para o comércio, as pessoas têm assim, poxa, eu preciso vender. Qual é a minha meta de faturamento? Como é que eu bato faturamento? Como é que eu coloco equipe? E aí a gente traz essa pergunta para você também. Como você, no varejo, eu não sei como é o salário, né? A pessoa está ali. Como manter uma equipe engajada no seu negócio para que o seu negócio cresça? Porque você montou outras lojas porque a sua equipe, o seu negócio funcionou, de cliente, de faturamento e de relacionamento. Você falou que você teve algumas pessoas chaves, ainda tem 2 que estão ali. Sim. Mas como fazer, do ponto de vista do negócio, para nós serve engajar, transformar uma pessoa que de repente nem é tão, mas tem um potencial e pode virar uma pessoa-chave na sua empresa para poder bater meta, para fazer o que eu imagino que na rede você deve ter metas, né? Sim, sim. Fala um pouquinho para nós como isso. Você falou das pessoas chaves, né? Desde a época da escola, eu sempre tive um olhar muito para o caráter, né? Então, eu olho muito para, né, essa pessoa é bacana, ela tá afim, ela é do bem, e investir, né? Na escola eu tive uma menina, que sou amiga dela até hoje, ela entrou como aluna, não era uma ótima aluna, assim, eu tinha algumas dificuldades, mas ela virou secretária da escola, e aí ela foi subindo, e ela foi fazendo cursos de inglês, e fazia até 2 vezes, sabe, para aprender mesmo, chegou uma hora que ela virou professora lá dentro, e eu fui investindo nela, porque era uma pessoa que valia muito a pena. E aí cheguei a mandar ela para o Canadá, para ela se sentir mais segura, né, de voltar. Então, assim, é uma coisa que, claro, a gente tem limitações, nós estamos empreendendo no Brasil, a carga tributária é surreal, né, e eu sou muito quadrada, né, não tenho essa coisa de, passa essa turfinha por fora, não, é tudo lá dentro e tem a questão trabalhista. Então, assim, hoje, e desde sempre, mas hoje, é o meu foco principal, como conseguir encontrar ótimas pessoas e segurar as pessoas boas, mesmo com todas as entraves, né? E não tá fácil, tá difícil. É isso que eu ia falar, Tá porque... difícil. E é bom que você vai muito na contramão, né? Desde antes, porque hoje se fala muito, mas antigamente era, não, contrata pela formação, não era pelo caráter. Hoje em dia Não. as pessoas estão olhando e falando, ixi, acho que tá dando um Tem problema. bom caráter, eu treino, eu faço o curso chegar até ela, eu ensino, né? Faz toda a diferença. Antigamente, eu lembro quando eu estava mal, assim, no final da escola, eu estava assistindo eu pensava ao contrário, eu sempre pensei ao contrário, eu falava assim, eu não vou, ela não é boa de venda, eu vou me matar de treinar, ela nunca vai ser excelente, não é o perfil. Sim. E ninguém é bom em tudo, não existe isso, eu não acredito nisso, que qualquer pessoa pode ser um bom empresário, não acredito, qualquer pessoa pode ser um bom médico. E aí, eu já tinha isso na minha cabeça, aí eu lembro que eu estava assistindo uma entrevista da Marília Gabriela, muito tempo atrás, com o Emerson Tchatchorovsky, que era um coach. Ele era o coach do Abílio Diniz. E aí ele falou isso, de pegar as pessoas, né, descobrir ali a pontinha, de repente, né, que parece que ela é boa, e você investir naquilo. Então eu pegava o caráter, mas obviamente, né, a pessoa não tem jeito para ser boa professora? Eu não vou, né, nem começar. E aí eu falei, nossa, esse cara tá falando comigo. E aí eu convenci e não tava sem grana, eu falei, me paga pra mim o meu curso com ele, e fiz umas sessões com esse cara. Nossa, lá atrás, quando ainda nem falavam mal de coach, né? O pessoal fala mal, mas nem sabe o que é. Exatamente. Nem sabe o que é. Só porque o cara lá na frente é que tem uns que, né? Mas, de repente, tem os coaches, e eu via também essa questão de... Não, deixa eu voltar nesse que eu acabei indo para outra história. Mas aí ele deu um livro para eu ler, já logo na primeira sessão, e chamava Descubra Seus Pontos Fortes. Nossa, esse livro é muito bom. Maravilhoso, Muito né? bom. Esse livro vem com um teste, não sei se vocês conhecem, vem um teste no final. E aí você faz o seu teste, e aí ele mostra que você pega os seus pontos fortes e você treina ali, você chega na excelência. E os seus pontos fracos, você faz uma treinadinha para você não ficar muito ruim. Exato. Então ele dava exemplo, por exemplo, de várias pessoas. Então ele pegava uma camareira de um hotel, que ela estava nos pontos fortes dela, ela era excelente, e ele pegava o Tiger Woods,
que era ótimo em golfe, só que ele era bom, eu não entendo de golfe, mas ele jogava, tipo, isso era muito bom e o isso era muito ruim. Então ele treinava muito isso para ficar excelente. E esse aqui só para não ficar péssimo. Né? Então eu fui sempre fazendo isso com todas as pessoas que estavam por perto. Essas meninas estão comigo há muito tempo. Uma delas chegou a ser líder de loja, mas o negócio dela não era tanto venda, cobrar e tudo mais. Hoje ela está mais no administrativo comigo, na parte de RH, né, de compras. E super funciona. E aí você vai vendo, né? Senão você investe à toa. É legal o olhar do gestor, né? Ah, fulano tá aqui, ela é boa, mas ali ela pode. Aproveitando esse contexto, a gente está chegando já no final do nosso episódio, onde a nossa audiência te encontra, não só pelas lojas, mas para ter você como mentora, como para você ter como orientadora. Qual é a sua rede social? Onde eu tenho Instagram e ainda tenho o Facebook automático lá, né? Mas o meu é fernanda.gonçalves, tem a cedilha, né? Gonçalves de Oliveira, fernanda.gonçalves de Oliveira. Muito bom. Meninas, vocês querem fazer uma última pergunta para a Fê? Como empreender com leveza, com essa leveza aí que você empreende? Ai, não sei se é tanta leveza. Eu Parece. faço isso, né? É isso que eu acho que é a tal da resiliência, a leveza. Porque aí tem hora que tá mal, e aí você vai e respira, o que eu posso melhorar aqui dentro de casa, uma música, um cheirinho, sabe assim? É sempre buscar e aí você volta de novo, né? Essa minha gerente está comigo há 15 anos, ela falou, falei, tô montando, chamei ela, falei, tô estruturando um departamento de vendas corporativas, né? Aí ela falou, nossa, eu percebo, né? Me conhece, né? Tem hora que você tá meio pra baixo, você fica meio quieta, daqui a pouco você vem... Estilinga. A resiliência é isso, né? Você enverga, mas quando você volta com velocidade. Muito bom, muito bom. Isso, treinando, né? Você vai treinando, cai, levanta. Então, se você pudesse deixar uma mensagem de inspiração para quem quer empreender, que seja no diversidade ou numa rede de franquia, o que você falaria para a nossa audiência? Invista em você. Invista em conhecimento, principalmente autoconhecimento. Conhecer, né, para ter a leveza, né, você tem que conhecer as suas dores, né, onde que impacta, onde que reverbera mais negativamente para você amenizar e conseguir deslanchar e voar. Muito bom. Fê, foi uma honra ter você aqui. Eu amei, gente. Chegamos ao final de mais um episódio do podcast, então se você gostou, curta, compartilhe, leve para mais amigas e sem esquecer de se inscrever no nosso canal. Coloque lá também o tema que você gostaria de ouvir aqui e quem sabe você não pode estar sentado aqui conosco contando a sua própria história. Então, esse é mais um episódio do 4x1 e nos vemos no próximo encontro.